Muito boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos os nossos inscritos nesta sessão, seja bem-vindo o Sr. Professor Joaquim Azevedo. Estamos em mais uma sessão das EduTalks. As EduTalks pretendem ser conversas relativamente tranquilas, com alguma informalidade, mas com um mote que para nós é muito precioso, que é uma inquietação, uma questão que temos permanente, que é sobre a escola que queremos construir. E esta interrogação vai-se respondendo à medida que vamos fazendo estas conversas com os contributos dos nossos ilustres convidados, como é o caso do Sr. Professor Joaquim Azevedo. Para a abertura formal desta sessão, eu passo a palavra então à Sra. Vereadora Professora Mariana Carvalho para dar as boas-vindas a todos e ao Sr. Professor Joaquim Azevedo. Ora bem, isto já está quase tudo dito, mas ainda tenho mais qualquer coisa. Peço desculpa, muito boa noite a todos. Isto não é uma abertura formal, é até bastante informal, mas eu não podia deixar de dar boas-vindas a todos os presentes e fazer aqui um agradecimento muito especial ao nosso convidado de hoje para esta conversa sobre educação, um tema ao qual dedicou, acho que toda a vida, e portanto acho que vamos todos aprender muito. Professor, muito obrigada por aceitar e pela generosidade com que o faz, e que para Barcelos é um orgulho muito grande tê-lo connosco hoje. Agradecer também ao Dr. João Silva, porque faz sempre esta moderação de uma forma muitíssimo competente, e a toda a equipa da educação que está aqui de cara tapada, mas que eu sei que está aí, que têm sido muito comprometidos com este projeto de educação que queremos para Barcelos, embora hoje presumo que vá ser de uma forma visto mais de uma forma nacional e mais macro, como tem sido, aliás, estas sessões. E depois cumprimentar, evidentemente, quem está connosco e quem nos acompanha, professores, educadores, técnicos especializados, pais, e que gostam de falar aqui um bocadinho sobre educação, já no conforto das nossas casas, mas que quem está aqui, de certeza, que são pessoas muito dedicadas a este grande desígnio que é educar, e que é uma tarefa que é de todos nós, portanto não é só dos pais, não é só da escola, não é só de uma autarquia. E eu gostaria só, para terminar, de deixar aqui dois pequenos avisos para quem nos segue, que eventualmente podem ter aqui algum interesse. O Pelouro da Educação lançou uma newsletter, já vamos na segunda. A newsletter não tem nenhuma periodicidade já destinada, portanto, sempre que haja alguma notícia de interesse ou algo que entendemos que a comunidade educativa possa ter interesse, nós vamos lançando estas notícias na newsletter, e, portanto, deixar aqui um apelo a quem quiser seguir. Façam um favor, porque são notícias rápidas, mas que nos mantêm atualizados em relação às políticas educativas locais. E também para professores e técnicos, dizer também que Barcelos aderiu à semelhança de Guimarães, Famalicão e Braga, a um apoio aos professores para a participação na Education Summit, que vai acontecer em abril, em meados de abril, em Guimarães. Este ano vai ser em Guimarães. E, portanto, que há aqui um desconto bastante significativo para todos que queiram participar, ainda há algumas vagas disponíveis, e, portanto, deixar aqui este apelo para não perderem a oportunidade. E que seja uma boa sessão. Professor, muito obrigada, seguramente vamos aprender muito hoje, está bem? E discutir e refletir sobre isso. Obrigadíssima, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Mariana. Para quem entrou agora mais tarde na sessão, lembramos que é nosso convidado hoje e dá-nos o enorme prazer e a honra da sua presença para mais uma conversa reflexiva sobre educação. Pretendemos refletir sobre a educação hoje e lançar aqui algumas pistas para o futuro. O Sr. Professor Dr. Manuel Joaquim Azevedo deixava para já uma pequena nota biográfica do extenso currículo do Sr. Professor, mas procura com alguma redução, com alguma contenção.
Joaquim Azevedo, na altura que eu coligi estes dados, tinha 3 filhos e 2 netos, é natural de Santa Maria da Feira, vivendo no Porto. Foi inicialmente licenciado em História, mas fez o doutoramento em Ciências da Educação. Começou o seu percurso já muito interventivo como dirigente estudantil, foi depois diretor escolar, foi técnico de planeamento regional em educação, na CCDRN, foi membro da Comissão da Reforma do Sistema Educativo, foi diretor-geral do Ministério da Educação, foi secretário de Estado dos Ensinos Básico e Secundário no 12º Governo Constitucional, foi diretor da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica, presidente do Conselho Regional do Porto da Universidade Católica, representou Portugal em vários organismos internacionais como a OCDE e a Unesco, distinguiu-se na educação também com o lançamento do ensino profissional e das escolas profissionais, não só em Portugal, mas também das escolas profissionais em Moçambique, com a criação também dos centros de formação das associações de escolas, na coordenação do debate nacional de educação, promovido pelo Conselho Nacional de Educação, e no lançamento do projeto Arco Maior, de que teremos a oportunidade de falar adiante, que acolhe numa nova proposta educativa os jovens alunos que abandonaram as escolas na cidade do Porto. É desde a sua fundação presidente do Conselho de Administração da Fundação Manuel Leão, que tem sede em Vila Nova de Gaia. Atualmente é investigador no Centro de Estudos de Desenvolvimento Humano da Universidade Católica do Porto e professor catedrático da mesma Universidade Católica. É autor de inúmeras publicações, livros e artigos que se podem consultar na base de dados academia.eu, no site joaquimazevedo.com, no repositório da UCP. É diretor de várias publicações, entre elas a Revista Portuguesa de Investigação Educacional e da revista Educa. É membro cooptado do Conselho Nacional de Educação, onde dirige a Comissão de Políticas Públicas. Uma correção certamente que o Sr. Professor irá fazer adiante. O seu último livro é A Liberdade e Política Pública de Educação, ensaio sobre um novo compromisso social pela educação. Foi condecorado como grande oficial da Ordem de Instrução Pública e com medalha de ouro da Defesa Nacional. É reconhecido como um dos maiores conhecedores do sistema educativo português, que acompanha e reflete desde que foi dirigente estudantil. Temos, de facto, inúmeras publicações, mas no seu livro Liberdade e Política Pública, diz o Sr. Professor, esta obra é uma convocação à reflexão sobre o futuro da educação em Portugal. Faço por um imperativo de responsabilidade cidadã. Partindo de uma breve reflexão sobre a situação presente, pois é preciso termos os pés bem assentes na terra e conhecer uma realidade que nos é filtrada por tanta e tão desencontrada informação. Proponho os fios condutores daquilo que pode vir a ser um novo paradigma de geração do bem público educacional no quadro de uma nova política pública de educação. Foco esta obra na política pública de educação escolar, não deixando completamente de lado a educação social mais geral. Embora manifeste ao longo do texto o quanto sou devedor de imensos contributos teóricos de outros autores, este texto nasce sobretudo da minha experiência pessoal, do facto de ter vivido mais de 30 anos imerso neste apaixonante campo da atividade humana, integrando em imensas equipas com quem muito fui aprendendo. Pode também ler, sem destaque no site do seu professor, esta frase que é, na minha opinião, uma inquietação, mas também uma orientação e, simultaneamente, um resumo do que deveriam ser as preocupações com a situação atual e o futuro dos nossos miúdos. E eu cito, é preciso questionar qual é, nas nossas escolas, o lugar das pessoas que moram nos alunos. Isto é belíssimo, de facto. E eu pergunto, Sr. Professor, peço desculpa a esta introdução tão longa, quem é Joaquim Azevedo e quais são ainda as suas inquietações relativamente à escola portuguesa atual e se esse lugar das pessoas que moram nos nossos alunos está finalmente definido? Muito boa noite, antes de mais. Muito obrigado pelo convite que me fizeram. Tenho muito gosto em estar aqui e partilhar convosco algumas ideias. Portanto, eu sempre trabalhei no campo da educação e é isso. Eu comecei por professor e continuo professor. Tenho esse sonho de que
é possível construirmos uma escola que esteja atenta e que seja capaz de honrar as pessoas que moram nos alunos. E já muito se fez e um caminho muito grande se construiu, sobretudo depois do 25 de Abril em Portugal, isso é muito claro, mas falta ainda muito e, e há muito caminho ainda para andar. Essa é assim a minha primeira nota. Muito bem, Sr. Professor. Eu reparei, pela análise que fiz de algumas das suas inúmeras entrevistas, que são públicas, artigos e outras publicações, que a sua tónica é de que as crianças devem ser crianças hoje, trabalhando-se bem os alicerces educativos. Há uns anos, no Congresso Nacional do Corpo Nacional de Escutas, para uma reflexão sobre o escutismo na educação, perguntava a entrevistadora: o sistema educativo existente em Portugal está adequado à atual realidade social? E o Sr. Professor começou por responder que o sistema tem-se vindo a adaptar, mas que ainda não era para todos. O sistema está melhor preparado para a família da classe média, branca, educada, com recursos e, infelizmente, menos adaptada para os demais. Com esta nova realidade social, eu cito aqui alguns dados da Pordata, hoje há mais de 800 mil estrangeiros em Portugal. Com o aumento da população estrangeira a residir em Portugal, isto reflete-se também nos diversos níveis de ensino. O ensino básico e secundário, o número de alunos inscritos nas escolas do continente duplicou nos últimos 5 anos, tendo passado de mais de 49.600 de nacionalidade estrangeira em 2016-2017 para 105 mil no ano letivo de 21-22. Só no primeiro ciclo, 1 em cada 10 crianças é estrangeira. E 1/3 dos alunos de doutoramento são estrangeiros, que é também uma curiosidade muitíssimo interessante. Sr. Professor, lembrando que estes meninos e jovens, os que eu pus aqui até entre aspas nas minhas notas, os antigos nacionais e os novos nacionais, são eles que vão gerir Portugal no futuro. E pergunto, o sistema educativo português hoje já proporciona igualdade de oportunidades, integração e conhecimento para todos? Claro que não, mas proporciona muito mais daquilo que proporcionava antes, por um lado, e por outro lado, tem hoje condições para dar passos mais robustos nesse sentido. Claro que não basta a escola desejar, é preciso que a sociedade portuguesa o queira, porque a igualdade de oportunidades tem subjacente um conceito de justiça social que a escola sozinha não pode alcançar. Fica muito dependente de muitos condicionalismos externos e sociais, mas também é verdade que internamente a escola pode fazer muito para promover cada uma das crianças. E esse trabalho, que melhorou muito, como eu digo, ainda deixa de fora uma parte das crianças e dos jovens portugueses, e aqui acresce agora a dificuldade com a população imigrante, que está a trazer desafios enormes. Eu tenho acompanhado algumas escolas que rapidamente passaram a ter 13% da sua população escolar de alunos estrangeiros, assim, em 3 anos, e portanto essa realidade nova tem, por um lado, sido acolhida de uma forma extraordinária. As escolas, portanto, não há filas de espera nas escolas, portanto, não há, as pessoas são todas atendidas, as portas estão abertas, as crianças e os jovens entram, às vezes até pais, adultos, para aprender português. Portanto, isso há uma capacidade extraordinária de acolhimento. A capacidade de resposta já depende muito de muitos condicionalismos, seja organizacionais, seja de recursos, seja também pedagógicos. E aí tem havido algumas dificuldades, porque o crescimento é muito rápido. O governo tomou este e o anterior, já tomaram algumas medidas para se responder a essa realidade, e boas medidas, mas são muito insuficientes. Nós continuamos a ter um número muito grande de alunos imigrantes para serem atendidos convenientemente, nomeadamente a questão da aprendizagem da língua, e
e precisávamos ter grupos mais pequenos, mais recursos disponíveis, mas isso é qualquer coisa a que temos que vir responder. Nós não temos melhor maneira de integrar a população que vem para Portugal trabalhar que não seja na escola. A escola é, de facto, a grande mãe de braços abertos que pode acolher todos, mas precisa de ter meios para o fazer bem feito. Sr. Professor, e esses meios a escola não os dispõe totalmente. Hoje nós sabemos, e a nossa reflexão tem sido um pouco nesse sentido, temos cada vez mais e melhores equipamentos, mas tivemos aqui um decréscimo relativamente ao número de professores e ao interesse que o ensino tem suscitado enquanto profissão nos últimos anos. É fácil inverter esta situação rapidamente? Não, era fácil fazer-lhe fácil não, mas era possível fazer-lhe face se tivéssemos agido, digamos, com antecedência, que esta questão, há muitas mudanças no mundo e estamos a ser protagonistas e digamos, a ser como é que eu queria dizer, não é? Contemporâneos, é isso. Estamos a ser contemporâneos de mudanças incríveis que estão a ocorrer em todo o mundo e que são inesperadas, algumas delas. Mas esta mudança era óbvia. As pessoas, cada ano que passa, são mais velhas um ano. Portanto, essa é uma lei simples, clara, e era previsível que nestes anos 2020 até 2030, 2032, que saíssem milhares e milhares de professores, portanto, que foram aqueles que vieram responder ao grande boom da educação no pós-25 de Abril. E, portanto, isso era mais que previsível, podiam-se ter tomado medidas, podiam-se ter feito planos, falou-se disso uma vez ou outra, mas as pessoas só agem quando o fogo lhes chega à porta, e, portanto, é muito difícil em Portugal agir por antecipação, planear as coisas e, além de que depois existe na atualidade um problema de recrutamento que não é só em Portugal e que tem que ver com as dificuldades que hoje é educar, mesmo numa escola. O que é hoje educar é uma realidade muito diversa em alguns países, sobretudo, é muito diversa da que era há 20 ou 30 anos. Muito bem. Sr. Professor, permita-me e perdoe-me esta reflexão também, que é, há recursos no setor público e há recursos no setor privado, e se calhar ambos os recursos reunidos dariam alguma resposta. Permita-me, Sr. Professor, trazer aqui também à memória uma aula, uma conversa que o Sr. Professor teve na Universidade Católica há uns anos sobre mitos. Aludia a 13 mitos, ideias feitas, tirânicas, que têm a ver com a organização da sociedade e entre os quais me permito destacar só 2 ou 3. O mito do poder, o poder sobre e não o poder com, deu como exemplos a autonomia das escolas. O povo português não está preparado para a democracia, dizia Salazar, com aquela sua voz estranha. Dizia o professor que o medo é uma estratégia para nada inscrever, tem de ser tudo centralizado porque a sociedade portuguesa e as instituições são débeis, daí o Estado Central continuar a regular e a controlar tudo. Há mais de 20 anos que se fala da autonomia das escolas e ainda hoje não são totalmente autónomas, mesmo hoje com a descentralização passaram a ter quase perversamente uma dupla tutela dos municípios do Ministério. Mesmo as escolas profissionais, das 350 que se lançaram inicialmente para promover o ensino profissional há 35, 36 anos, estavam pré-modeladas e financiadas. Depois, o outro mito é da irresponsabilidade dos cidadãos e das suas organizações, que é um mito para manter a regulação do Estado Central. Depois, outro da sustentabilidade e do desenvolvimento social. O Estado é uma fábrica de pobres,
dá-se um subsídio sem pedir nada em troca, assegurar o empowerment para esta família se governar a si própria. Daqui a uma série de anos, geração após geração, e mantemos uma pobreza estrutural. E, por fim, outro mito que eu achei muitíssimo interessante é o mito da inevitabilidade. Somos assim porque sempre fomos assim. Ora bom, parece-me que isto hoje já mudará um bocadinho, mas eu lançava a questão ao Sr. Professor. Esta é uma tentativa de compreender e chamar a atenção de alguma coisa que é tirânica, e é sempre o mesmo argumento, que ninguém está preparado. Como estamos hoje, Sr. Professor? Continuamos assim a desconfiar da sociedade civil, continuamos a achar que mais ninguém, para além do Estado Central, está preparado para assumir estas responsabilidades, e fechamos-nos ao mundo, fechamos-nos à sociedade civil? Sim, eu creio que infelizmente, a tradição da formação dos nossos dirigentes políticos é essa. Não quero dizer que isto esteja alastrado a toda a sociedade. Há muitas instituições na sociedade civil portuguesa que são profundamente criativas e capazes, e que desenvolvem, algumas há séculos, trabalho notável. A questão não está tanto ao nível da sociedade, está mais ao nível da organização do Estado e da forma como o Estado está presente no conjunto da sociedade. E o professor José Matoso, o historiador, tem uma reflexão muito interessante sobre a criação do país, e ele a certa altura diz que há uma espécie de pecado original, que é o facto de Portugal ter sido um Estado antes de ser uma nação, e um Estado que se foi transformando em nação à custa de conceder benefícios, não é? E benesses a conjuntos de cidadãos. Pronto. E essa característica, eu creio que ainda hoje está muito presente na sociedade portuguesa. Nós somos uma sociedade com uma vitalidade associativa, cultural, imensa, e temos um Estado profundamente castrador, profundamente autoritário, muito pouco receptivo à auscultação das pessoas. Quando faz por imposição, para cumprir um calendário, uma agenda da União Europeia que obriga a ouvir as pessoas. Quer dizer, é um processo. Nós não temos, portanto, quando a sociedade precisava de um Estado parceiro, não é? Nós temos um Estado profundamente distante, autoritário, castrador, que dificulta imenso a vida às pessoas, que está sempre ali para criar obstáculos, quando podia perfeitamente ser digamos, todo um aparelho que está ali disponível para potenciar, promover, ser parceiro, não é? Eu lembro-me quando nós criamos as escolas profissionais, em 89, decidimos que elas iam ser criadas em parceria com a sociedade civil portuguesa. E eu acho que foi das decisões melhores que tomamos, porque nós acreditávamos muito nisso e nas potencialidades das organizações da sociedade portuguesa, e o que se verificou foi que em 3 anos foi possível criar por contrato-programa. Portanto, o Estado define um conjunto de regras gerais e depois os cidadãos tomam em mãos o destino das coisas, e apareceram mais de 300 instituições da sociedade portuguesa que criaram escolas por todo o país. E essas escolas, 90 e muitos por cento, ainda existem hoje, 36 anos depois. Portanto, não há... E são escolas que funcionam até, em alguns aspectos, de maneira bastante diferente das outras. E essa realidade manteve-se. Portanto, se nós, como fizemos com o ensino profissional, como fizemos, por exemplo, e fazemos com o programa Escolhas, que é um programa que apoia jovens, sobretudo em bairros sociais mais degradados, portanto, nós temos, sempre que o Estado age em parceria com a sociedade, nós temos grandes saltos e conseguimos dar grandes saltos. Quando o Estado age desta maneira coerciva, não é? Que quer estar sempre ele em todo lado, a toda a hora, em todo momento, é omnipresente, omnisciente, não é? E a nossa classe política, os dirigentes políticos dos vários partidos são constituídos, formados nessa massa, não é?
e têm muita dificuldade quando têm o poder, o poder central, claro, estou a falar do poder central, têm muita dificuldade em agir com outro paradigma, porque era preciso terem outro paradigma na cabeça, não é? E tem sido muito, muito difícil. O caso da educação é bem evidente. Nós hoje continuamos a ter um sistema que depende muito, muito, muito. Agora já não é, digamos, à moda antiga, agora é através das plataformas eletrónicas. A dependência é absoluta em relação a Lisboa. Continua a ser, infelizmente, não é? E tarda em desprender, em haver, de facto, aqui o reconhecimento do contributo da sociedade civil, seja associativa, cooperativa, seja de que forma for. Ainda agarrado aqui um pouco a estes mitos, eu achei deliciosa esta aula. Lembro a sua ousada e responsável preocupação e visão que levaram à criação do projeto Arco Maior. Este projeto acolhe jovens que abandonaram as escolas e por elas foram abandonados, também está referido, que se encontram em situação de elevado risco de exclusão social, promove a sua certificação escolar, o seu desenvolvimento global e a sua inserção socioprofissional. Em termos sintéticos, só para quem nos ouve se situar, mas darei a palavra também ao seu professor para explicar melhor o que é este projeto. Este projeto assenta aqui em três eixos, em três pilares que representam uma visão, uma missão e valores. E visão de uma escola democrática e justa que não pode abandonar nenhuma criança ou jovem. Quando isso acontece, é crucial que a comunidade se organize para combater esta injustiça e promover a sua inclusão social. O nosso maior sonho é deixar de existir, diz no site do Arco Maior. E depois a missão. O Arco Maior é um projeto socioeducativo que acolhe jovens que abandonaram as escolas ou por elas foram abandonados e não concluíram a escolaridade obrigatória, promovendo a sua inclusão educativa e socioprofissional e apoiando cada um deles na formulação de novos projetos de vida. E depois alguns valores. Educação para todos e para cada um, proximidade, cuidado, nunca desistimos de nenhum jovem, com respeito pela integridade e liberdade pessoais, agimos com ternura, certos de que o amor tudo pode vencer. O diálogo, a nossa pedagogia implica o reconhecimento de cada jovem na sua inteireza, através de diálogo permanente e construtivo, o que requer humildade, cuidado, perseverança e acompanhamento por parte de equipas multiprofissionais e interinstitucionais. E depois, a promoção das capabilidades. Focamos os nossos gestos profissionais nas capabilidades dos jovens, dos seus saberes, gostos, aptidões, forças, interesses, acordando competências dormentes, muito interessante, e criando lastro para cada um erguer o seu próprio projeto de vida. E, finalmente, nestes valores, a autonomia. Cada jovem é estimulado a desenhar o seu percurso formativo e o seu projeto de integração socioprofissional. Obviamente que também é referido que o projeto Arco Maior está alinhado também com 5 dos principais objetivos das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, erradicar a pobreza, educação de qualidade, reduzir desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, paz, justiça e instituições eficazes. A ambição deste grande objetivo de uma humanidade solidariamente convocada é não deixar um só cidadão para trás, a mesma que o Arco Maior assume como seu principal objetivo. Pergunto, Sr. Professor, onde falham as escolas públicas para haver necessidade de aparecimento de um projeto como o Arco Maior ou até das escolas de segunda oportunidade, sendo que o insucesso e a exclusão escolares ainda se mantêm altos em Portugal e sendo o Sr. Professor uma das figuras centrais do projeto socioeducativo, considera que este poderá servir de exemplo para outras partes do país? Muitas perguntas de uma vez só. Sim, o Arco Maior nasceu porque existem crianças e adolescentes que, mesmo com um trabalho que é notável das CPCJ e das escolas, no que diz respeito à inclusão, há miúdos com quem a escola não consegue lidar e esses miúdos também acabam por não conseguir lidar bem com a escola
e o abandono acontece. Portanto, são muitos milhares, são cerca de 8%, mas, quer dizer, contando com quem é uma forma de contar, uma contabilidade um bocado precária, mas pronto. Nós aqui no Porto e em Gaia, nós atuamos mais sobre o Porto e Gaia, sobretudo no Porto, verificávamos há 13 anos que havia 200 e tal, portanto as CPCJ tinham à volta de 2.100 processos abertos em simultâneo e 10% desses miúdos perdiam-se completamente. Ora, são perto de 200 miúdos, todos os anos, portanto são miúdos muito pobres, vivem sobretudo nos bairros, têm situações familiares muito degradadas, têm pais presos, situações de desemprego, delinquência, muitos deles já têm processos em tribunais. Portanto, é uma população de quem ninguém fala, eles vivem muito escondidos de dia e alerta de noite, e é uma realidade de marginalização e de exclusão que nós na altura dissemos, por que não um projeto educativo e socioeducativo que resgate estes jovens, que os volte a colocar numa postura diferente perante a vida, capazes de terem um projeto de inserção social e profissional. E assim começamos a trabalhar há 11 anos e já passaram pelo Arco Maior cerca de 600 adolescentes e jovens, e a maioria nós conseguimos refazer um quadro relacional e um quadro de respeito humano e de incentivo, de encorajamento e de exigência, certamente, e conseguimos que a maioria recomponha, reconfigure as suas vidas, arranje o seu emprego. Alguns regressam à escola, são muito poucos, infelizmente, porque não têm bases, portanto, os conflitos entre eles e a escola começaram no primeiro ciclo e, portanto, há ali problemas graves de capacidade, digamos, de domínio daquilo que são as estruturas das aprendizagens, nomeadamente na língua materna, que dificulta depois tudo o resto. Portanto, conseguimos, o que quer dizer é que há uma pedagogia, nós não sabíamos, temos aprendido com eles a melhor maneira de educar, de nós os educarmos e deles crescerem e se erguerem, e temos vindo a aprender com eles. E hoje temos uma pedagogia, temos um texto até publicado no nosso site que se chama A Pedagogia do Arco Maior, porque já conseguimos perceber como é que se deve atuar e quais são as regras do jogo, como é que se pode fazer esse trabalho, e estamos a tentar, ao escrever isso, estamos agora a tentar fazer o mais possível dialogar com as escolas, com os agrupamentos da cidade do Porto, no sentido, vamos começar esse processo, no sentido de evitar que esses adolescentes algum dia fiquem para trás nas escolas e tenham que as abandonar definitivamente. Portanto, nós só trabalhamos com população que já abandonou a escola, é essa população com quem estamos a trabalhar. E são adolescentes e jovens que conseguimos a muito custo, é um trabalho muito, muito difícil, porque são as escolas, é o lixo, o que eu digo, é o lixo das escolas públicas da cidade, coisa que nunca devia existir, não é? E são miúdos com problemas cada vez mais, com problemas de saúde psicológica e mental complexos, mas é possível trabalhar com eles. É preciso outras regras, outra organização, outro modelo pedagógico, mas é possível. E, portanto, assim como é possível, devia ser possível nas escolas. E, portanto, o nosso sonho é deixar de existir na perspectiva de que nós não queremos crescer, não queremos ser grandes, nós queremos fazer bem o que estamos a fazer, ajudar a que outros possam eventualmente fazê-lo nos seus sítios, mas queremos deixar de existir, isto é, queremos que não haja uma só escola da cidade que deixe um aluno para trás. Portanto, o nosso sonho não é crescer, é que as escolas sejam profundamente inclusivas, assim, é nesse sentido. Muito bem.
Sr. Professor, obviamente que este trabalho não pode ser um trabalho isolado, não pode ser um trabalho em ilha. Há outras instituições que vos dão também suporte, que vos dão apoio e complementam também esta ação fantástica de não deixar perder os jovens, que for possível não deixar perder. Há, de facto, aqui parcerias, não só com o Estado, mas com outras instituições que trabalham também outra parte importante, que é a família. A família, de alguma forma, é possível ainda envolvê-la neste projeto? Tem sido difícil, na maior parte dos casos tem sido bastante difícil, porque as famílias, digamos, portanto, as famílias já de si são tão pouco, digamos, de uma maneira simples, amiga das crianças, que não é com elas que se consegue fazer essa regeneração, esse reerguer da vida deles. E, portanto, isso é preciso fazê-lo fazendo intervir outros adultos. Não dá por aí. E, portanto, é evidente que agora o nosso objetivo agora a nossa ideia base é tentar ajudar a que outras instituições, e nomeadamente pessoas que trabalham na comunidade, na sociedade, no conjunto da sociedade, com elas ajudar a que estes jovens possam ir crescendo, reintegrando-se, portanto, mas sempre envolvendo, sempre que possível, as famílias, mas em muitos casos, infelizmente, nós não conseguimos ter interlocutores nas famílias, antes pelo contrário, quer dizer, sempre que entram, muitos miúdos estão institucionalizados, portanto, estão em casas, em instituições, portanto, nem sequer estão nas famílias. Outros estão nas famílias, sempre que possível trabalhamos com elas, mas é uma dificuldade imensa. Precisamos é do conjunto da sociedade, e é isso que temos feito. Temos muitas instituições da cidade, desde a Câmara, a Santa Casa da Misericórdia, muitas instituições que nos acolhem e apoiam, e isso é central, sobretudo para a reinserção social deles. Sr. Professor, eu faço aqui apenas o parênteses para lembrar aos a quem nos assiste, que poderão sempre colocar questões no nosso chat para depois colocarmos ao Sr. Professor sobre estas temáticas que estamos aqui a discutir ou outras que sejam relevantes para a reflexão sobre a escola que queremos construir e este trabalho em rede de que aqui foi dado este magnífico exemplo. Sr. Professor, nós andamos, ainda há pouco estávamos a falar nesta questão na dicotomia entre o público e o privado. Às vezes somos muito dogmáticos, é na saúde, é na educação, nas mais diversas áreas, procurando qualificar ou desqualificar uns ou outros, e andamos sempre aqui nesta batalha que não interessa a ninguém. Lembro uma intervenção recente do Sr. Professor na comemoração dos 25 anos do Centro de Educação Integral, Colégio em São João da Madeira. O Sr. Professor optou por destacar e dar muito enfoque à ideia de liberdade. E voltando à questão ali dos mitos, vivemos num país que não gosta de liberdade, por isso vale a pena celebrar estes projetos, porque estes valorizam a liberdade. Na generalidade, as escolas particulares têm uma gestão bastante clara, bastante bem estruturada, têm valores e por isso são projetos louváveis e de existência inquestionável. No seu entender, a dificuldade de afirmação destes projetos passa também por se ter enraizado no país a ideia perversa de que o que é público é bom, o que é privado é mau. Há aqui sempre esta dicotomia que às vezes é perversa. Na verdade, os pais e os alunos são público. E o que se faz nestas escolas é sempre serviço público de qualidade, devidamente enquadrado na legislação em vigor, contudo se torna frequentemente um obstáculo à salutar liberdade e autonomia dos projetos educativos. Sr. Professor, pondo aqui a evolução do pensamento, do conhecimento e a aplicação do melhor que a ciência nos disponibiliza,
sabemos que tanto podem ser aplicados e replicados na escola pública como na escola privada. Eu pergunto se ainda há e porque é que há ainda este estigma, esta desconfiança que alguns decisores políticos têm pelo serviço público prestado por privados. Pois eu creio que faz parte dessa cultura que nós temos, não é? Que eu há bocado falava, não é? De um Estado que começou, portanto, por ser uma cúpula que depois vai se repercutindo na sociedade, e tudo o que é bom é aquilo que vem das mãos do Estado, da iniciativa do Estado, e tudo o que é fruto da iniciativa social já não tem a mesma qualidade. Nós temos esse problema que depois do 25 de Abril também se veio a agravar na componente da razão privado-público, social, cooperativo. Eu creio que nós não estamos em condições, somos um país pobre, com fracos recursos. Nós precisamos de nos unir todos para promover o bem comum. Eu tenho essa perspectiva, sempre tive, desde há muitos anos. Não, eu acho que os anátemas que são lançados sobre a iniciativa privada e social, eu acho que não fazem sentido. É preciso unir esses esforços todos para colocar de pé aquilo que o país precisa. Eu lembro outra vez o caso do ensino profissional. Ele começou por ser um ensino baseado em escolas de iniciativa da sociedade portuguesa, mas cuja natureza jurídica é privada, mas sempre existiram para promover um bem público e comum, e ainda hoje o fazem. E, portanto, o Estado, quando em 2005 isso se alastrou depois às escolas secundárias, e muito bem, já o reclamávamos há muito tempo, digamos que foi um bem maior que o país desenvolveu, fruto da iniciativa dessas instituições da sociedade portuguesa, e esse bem maior que foi depois também desenvolvido no âmbito da oferta pública de educação estatal, de educação, e hoje existe esse conjunto, e o conjunto produziu, creio que, um autêntico milagre. Nós passamos de 3% da população que tinha possibilidade de fazer o secundário através destas vias para 30 e muitos por cento, hoje são perto de 40%. E, portanto, isto é uma mudança estrutural que foi fundamental para a democratização do ensino secundário. Pronto, é só para dar uma nota de que creio que em todos os domínios esta força ideológica que existe em muitas pessoas, na mentalidade de muitas pessoas, de separar completamente estes universos como sendo a divindade e outro a perversidade, eu acho que não faz sentido nenhum. Bem, Sr. Professor, aproveitando também este mote para falarmos do ensino profissional, obviamente que nunca será demais lembrar e reconhecer que o Sr. Professor é apelidado com a devida vénia e reconhecimento inestimável, o pai do ensino profissional em Portugal. Dizia que criar um tipo de escolas fora do quadro normativo vigente, designadas escolas profissionais, eram enormes riscos de subverter a inovação se esta se desenvolvesse dentro da matriz liceal ou das antigas escolas industriais, que ligariam rapidamente ao modelo do passado. Era preciso ir mais longe, criar algo que não ficasse prisioneiros destes referenciais do passado e abrisse outro tipo de oportunidades educativas. Posteriormente, o alargamento da oferta de cursos profissionais às escolas secundárias, como o Sr. Professor referiu, foi concretizado já, se calhar, de um modo mais rápido e precipitado, deixando que os liceus se tivessem tornado como um bom caixote de lixo para os alunos do insucesso que essas escolas vão gerando. Como disse numa entrevista recente, com o 25 de Abril, destruiu-se o ensino técnico, mas não se destruiu o ensino liceal. Continuou a formar-se elites. Esquecemos dessa parte. É uma revolução que ficou a meio. Passados 36 anos da criação do ensino profissional,
por despacho recente do Secretário de Estado do Trabalho, foi criado um grupo de trabalho para a elaboração de proposta de reforma do ensino profissional, que define Constituição, um programa e um cronograma de trabalho muito bem definido, até 30 de setembro de 2025. Se, entretanto, com esta eleição legislativa a meio isto não for perturbado, portanto, estava programado haver resultados apresentados, mas na sua Constituição aparecem apenas entidades das mais diversas áreas, mas com origem na educação propriamente dita, apenas aparece a possibilidade de consulta e colaboração de instituições do ensino superior. Ora, lembrando aqui algumas estatísticas da DGEC, no ano letivo de 22-23 estavam 1.340.000 alunos matriculados no ensino básico e secundário, que eram mais 12.990 do que no ano letivo anterior. E destes, 111.798 estavam inscritos em cursos profissionais. O balanço que o senhor ainda há pouco fez relativamente ao sucesso do ensino profissional leva-me a perguntar também, aqui numa perspectiva crítica, que resultados é que o senhor esperaria ver desta comissão que foi criada aqui por este decreto, por esta portaria, perdão, para esta reflexão? Mas eu não conheço, é uma novidade que me está a dar, não conheço essa portaria, nem esse grupo de trabalho, nem sei os parâmetros em que ele é suposto trabalhar, quem o compõe, não faço ideia nenhuma. Tenho muita dificuldade em responder. É muito recente, de facto. Eu peço desculpa a questão, mas portanto, a questão é sobre, de facto, a sua análise crítica relativamente a este percurso. Sim. E aquilo que aconteceu nos últimos anos e aquilo que é esperado para os próximos. Sim. O ensino profissional, como eu dizia há pouco, teve essa fase de crescimento inicial rápido e isso fez parte de uma estratégia que, entre outros aspectos, pretendeu fazer um crescimento rápido, apoiado na sociedade civil, com um acordo amplo, que supostamente, dado o tipo de governo da altura, nem era preciso ter para aprovar leis, mas que nós fizemos. Nós envolvemos, portanto, portanto, dois partidos importantes da oposição, portanto, isto foi uma iniciativa de um governo do PSD, mas com o apoio do PS e com o apoio do Partido Comunista, portanto, nós fizemos essa gestão de bastidores muito concreta, não foi fácil, como se há de perceber fazer isso, mas foi feito. E portanto, conseguiu-se um amplo consenso para avançar com esse tipo de iniciativa e ouviram-se os jovens foram ouvidos, os adolescentes do 9º ano foram ouvidos sobre que tipo de percurso pretendiam fazer. Portanto, foi um trabalho muito longo, muito bem preparado e depois verificamos que era mesmo aquilo que se tinha que fazer. E então fez-se. E fez-se com bastante determinação, como eu dizia, nos primeiros anos cresceu rápido, que era para não voltar para trás com facilidade. E de facto, olhando hoje para trás, nós temos 36 anos percorridos e não voltou para trás essa medida, embora tivesse havido algumas hesitações em alguns momentos. Mas, portanto, o processo foi desenvolvido, digamos, de uma forma relativamente confinada, portanto, em torno das escolas profissionais até 2004. Depois o governo, com o professor David Justino, criou um mecanismo de começar, portanto, um projeto piloto para alargar isto às escolas secundárias. Mas depois, como mudou o governo, quando entrou o governo da professora Maria de Lourdes Rodrigues, entrou num processo ela decidiu uma expansão obrigatória, imediata e rápida a todas as escolas secundárias. E claro que aquela lógica que tinha sido construída de oferecer, digamos, pela positiva, oferecer ensino profissional pela positiva, as escolas profissionais não tinham outra coisa para oferecer que não fosse o ensino profissional e ofereciam com um maior prazer e gosto.
Houve escolas secundárias, não a totalidade, como é óbvio, nem a maioria, mas houve escolas secundárias, antigos liceus, nomeadamente, que nunca perderam essa matriz de liceu, porque o ensino liceal, como há bocado referiu, eu tenho essa perspectiva, nunca acabou. Essas escolas entenderam, portanto, e têm ainda hoje essa postura de considerar que, ok, muito bem, então querem que a gente tenha aqui cursos profissionais, nós temos, servem para desviar para eles os adolescentes que até, e os alunos que até ao 9º ano têm insucesso. Portanto, a escola gera esse insucesso, vive bem com o insucesso, canaliza os miúdos depois para esses cursos, portanto, e seja o que Deus quiser. E, portanto, eu creio que era preciso fazer uma revisão da rede, das ofertas, mas não só da rede dos cursos profissionais, mas também dos cursos de aprendizagem e, portanto, integrar as redes do Ministério do Trabalho e do Ministério da Educação e também até do Ministério da Economia e fazer aqui uma articulação de redes, não é acabar com elas, mas é integrá-las, fazê-las, porque neste momento, como o bem raro, o bem escasso mais importante são os alunos, e ele é cada vez mais escasso, a luta pelos alunos leva a cometer atrocidades que beneficiam eventualmente o emprego dos professores e das escolas, mas não beneficiam os jovens. E, portanto, há uma orientação escolar e profissional que é uma desorientação educativa. Há muitos psicólogos que se deixam tomar por funcionários do diretor da escola que estão ali para manter os meninos dentro da escola, para ninguém sair, para as turmas de passagem do 9º para o secundário, para as turmas se manterem, para não haver perda de lugares e de empregos. Eu percebo essas lógicas todas, mas isso é profundamente perverso. E há escolas onde isso acontece a olhos vistos, claramente, e, portanto, era preciso rever essa rede. A reputação do ensino profissional é uma luta que não está ganha. Portanto, nós vivemos o antigo ensino técnico, demos passos muito grandes já na compreensão do que é o ensino profissional, de uma outra maneira de o entender, mas ainda precisamos de caminhar muito e trabalhar muito em torno da reputação do ensino profissional. E os nossos dirigentes políticos, como são todos filhos do liceu, para eles o ensino profissional é uma coisa que não interessa, não é? Não há campanhas, não há dinâmicas de mobilização social e é muito complicado. Nós na altura fizemos isso e usamos a televisão, usamos os meios que existem, não é? E na altura eram bem menores que os de hoje e fizemos uma divulgação, trabalhamos com turma a turma do 9º ano em todo o país e, portanto, acho que era preciso fazer um trabalho diferente, mas para isso é preciso acreditar num ensino diferente e sobretudo, estarmos focados nos adolescentes, não é? E nos jovens. É preciso que o nosso foco seja fazer de cada um uma pessoa realizada, plenamente realizada, não é? E bem inserida na sociedade e realizada. E isso é que está a ser difícil de conseguir. Portanto, há muitos jovens que não encontram na escola um caminho de inclusão, um caminho até de respeito, né? E são encaminhados para soluções que depois os desviam, não é? E levam a não realização pessoal e profissional de muitos deles. Bem, Sr. Professor, é de facto é uma questão complexa ultrapassar este quase estigma do ensino profissional e este estigma também, penso eu, poderá condicionar também a prestação dos alunos e o seu percurso de vida futuro, porque nós sabemos que a sociedade, a economia precisa de profissionais bem capacitados, bem formados para responder, sobretudo nas áreas mais operacionais, mais das manualidades, e não há estes recursos. E penso que falta aqui, se calhar, esta aproximação entre a necessidade da sociedade, entre demonstração
da importância de uma profissão capaz e que encerre em si uma capacidade de autossustentação da pessoa e da sua família, o que por vezes também é um pouco discutível e às vezes até questionável. Eu não sei se poderíamos trabalhar melhor esta dupla vertente da necessidade que, se calhar, poderá ser um dos caminhos desta reflexão que está em curso, mas também da valorização das profissões ditas menos intelectuais. Sim, mas isso quer dizer, de facto é difícil porque isso emerge, não é? Está embebido num quadro cultural, não é? Em que nós fomos separando o trabalho manual do trabalho dito intelectual, académico, e, portanto, nas organizações onde se aprendia os vários ofícios e mesteres, isso começou a ser desligado e passado para escolas, e, portanto, por exemplo, na Alemanha manteve-se muito ligado à componente empresarial, e hoje o ensino profissional na Alemanha tem muito essa ligação direta, não é? Muito próxima das empresas. Em Portugal isso foi-se desligando e ficou entregue ao Estado, lá está, e há uma lógica que não, portanto, que sendo ela promotora do ensino liceal, do ensino universitário e do ensino liceal, depois teve muita dificuldade em valorizar da mesma maneira o outro tipo de formação, e tomou-a sempre como uma formação de segunda. Hoje eu tenho defendido que o ensino pós-elementar, não é? A partir da aprendizagem dos códigos fundamentais, que seria muito importante que cada cidadão pudesse fazer um percurso escolar de uma forma mais aberta, mais flexível, e onde pudesse haver um sistema tipo créditos, não é? No fundo, cada um teria que fazer 100 créditos, 1000 créditos, conforme o número de anos, e poder-lo-ia fazer numa forma muito mais aberta e flexível do que existe hoje. E eu creio que é preciso tornar... Há muitos jovens que que vivem no contexto escolar um cansaço, não é? E que encontram, não é? Ainda por cima com a dificuldade que a escola tem de acompanhar a dificuldade que hoje eles têm em se concentrar, não é? E em estar atentos. Era muito importante que a escola vai ter que se alterar profundamente na sua natureza, na sua maneira de trabalhar, e era preciso que fosse muito atrativa na forma de mobilizar, de comprometer, de motivar cada pessoa. E para isso é possível fazer com todos os cidadãos, como nós temos verificado no Arco Maior, com aqueles que toda a gente diz que não se faz nada com eles. É possível trabalhar, não digo com todos, com 100%, mas que é possível trabalhar com a quase totalidade. E então nós podíamos ter sistemas, os chamados major, minor, portanto, sistemas em que podia haver necessidade, quem quisesse seguir um percurso X teria que fazer um conjunto de créditos naqueles domínios e no outro, e depois teria uma área livre. Outros poderiam ter zonas completamente mais livres ainda, se não quisessem ir para ali, para lá, para o outro. E, portanto, ia haver, como a escolaridade já é obrigatória até aos 18 anos, então que até aos 18 anos houvesse a possibilidade de se fazer de uma forma muito mais aberta, muito mais motivadora, essa formação. E se é preciso, aos 18 anos, um jovem ser técnico de informática, depois tem que ter os créditos necessários para essa formação.
mas se quiser, mas ao mesmo tempo pode ter artes, pode ter outros domínios, não precisa de estar completamente absorvido ali, pode ter acesso, portanto, os jovens deviam poder ter acesso a experimentar muitas coisas já no terceiro ciclo e depois no secundário, terem percursos mais flexíveis, mais abertos, porque a aprendizagem hoje portanto, está a ser profundamente alterada, não é? Com a inteligência artificial e por aí fora. É verdade, Sr. Professor. Seria interessante também ver aqui este contributo da economia, da sociedade civil, do mundo empresarial, na formação conjunta destes alunos, destes profissionais futuros, criando-se aqui estas sinergias que poderiam proporcionar este bom balancear da formação mais escolar, mais em sala de aula, com formação mais em contexto de trabalho, potenciar mais isso, porque, de facto, muitos destes miúdos poderiam sentir-se mais atraídos por se envolver mais diretamente na construção de algo mais visível, mais imediato. O que poderá, penso que no passado existiram modelos nas escolas, até nas escolas industriais e comerciais, modelos similares a este, mas se calhar hoje terá de se refletir se seria uma oportunidade de voltar a este modelo conceptual misto, digamos assim. Eu teria aqui uma pergunta também a colocar, que temos aqui no chat. Está aqui um dos nossos amigos assistentes a perguntar o seguinte: o ensino profissional nas últimas décadas tornou-se uma espécie de segunda via para os alunos que não têm sucesso no ensino de currículo mais orientado para o prosseguimento de estudos. O que é necessário para inverter este rumo, precisamente aquilo que estávamos aqui a falar, não é? Das alternativas possíveis para, como dizia o Sr. Professor, e eu tenho aqui também uma nota curiosa sobre isso, numa entrevista, num seminário, aliás, que decorreu em Ponte Lima há algum tempo, que era o balanço e perspectivas, abandono escolar e insucesso educativo, balanço e perspectivas. O Sr. Professor dizia mesmo escolaridade universal e não escolaridade obrigatória. Nenhum aluno e nenhum jovem pode ser deixado para trás. Estamos longe de cumprir este objetivo. Oferecer a cada jovem um percurso de qualidade. O desafio dos próximos anos é acolher esses 25% que falta acolher, jovens que abandonam precocemente. Isto, de facto, é uma reflexão profunda, que tem que ser, de facto, bastante aberta e para o qual não temos ainda soluções mágicas, digamos assim. Sim, mágicas não, mas temos muito trabalho nesse sentido. Hoje há escolas em Portugal que fazem um trabalho notável de inclusão de todos os alunos. Há escolas a fazerem isso muito bem feito, com estratégias, com organização, com uma pedagogia muito bem conseguida e que tem resultados muito positivos no que diz respeito à inclusão social de todos. Portanto, e isso devia ser como é que eu, compreendido, estudado, digamos, divulgado, para que outras pudessem fazer o mesmo. Mas, ao mesmo tempo, também existem escolas, e eu conheço e trabalho com algumas e conheço outras, que têm muita dificuldade em fazer isso. E, portanto, essa questão do insucesso, desde logo, não faz sentido. Quer dizer, se é obrigatório estar na escola, se os cidadãos não podem fazer mais nada na sua vida que não seja estar numa escola, a escola tem que ser capaz de criar mecanismos de promoção de cada um deles. Portanto, se não é daquela maneira, tem que ser de outra. Se não é de outra, tem que ser de outra. Se não é de outra, tem que ser de outra ainda. Com atividades, que nós vemos isso no Arco Maior, quer dizer, se não funciona de uma maneira, temos que perseguir outra, temos que ir atrás de outra, mas sempre numa lógica de nunca desistir de cada pessoa, não é? Nunca desistimos de um aluno. Os alunos às vezes dizem, vocês
quando saem e depois de terem saído, dizem: vocês nunca desistiram de mim. E eles próprios tinham desistido deles, não é? A escola diz que não és capaz. Eu fiz o meu último livro, que era uma das coisas que há bocado. Portanto, por um lado, já não estou no Conselho Nacional de Educação, por outro, o meu último livro é sobre. É do ano passado e é sobre o modo de produção da exclusão escolar. Eu estudei 25 processos individuais dos alunos do Arco Maior, portanto, com o apoio das escolas, eu estudei 25 processos individuais, e folha a folha, e são alunos que têm processos muito volumosos, por todos os processos pelos quais passaram, nomeadamente procedimentos disciplinares e por aí fora. E eu estudei, desde que entraram na escola até que saíram, o que é que está ali registado que foi acontecendo. E verifico que há um conjunto de procedimentos que as escolas adotam, e não é uma, são muitas, que as escolas adotam e que vão excluindo os alunos. Portanto, eu tenho isso e já publiquei também isso num artigo, está disponível. Portanto, que é como se produz a exclusão escolar, mesmo em escolas que se dizem inclusivas, que têm isso escrito em parangonas e que até fazem, muitos desses procedimentos são desencadeados de uma forma despercebida. É a própria matriz, é o próprio modelo, é a própria formatação muito quadrada e rígida das escolas que leva a que isso aconteça muitas vezes. Mas há todo um conjunto, eu identifico 11 ou 12 passos que vão sendo dados, em geral, em todos os casos, vão sendo dados esses passos e de repente o aluno já está fora da escola. E não houve problema nenhum, não há nenhum problema para a escola, não há nenhum problema para o miúdo. Portanto, é uma coisa que se naturalizou. Ele está fora porque se naturalizou. O insucesso naturaliza-se, é assim, porque é assim. E nós, quando recebemos miúdos no Arco Maior, a primeira coisa que fazemos é tentar percebê-los, perceber quem são e perceber quais são as áreas de interesse. São miúdos muitíssimo, com a autoestima muito destruída já, mas nós vamos sempre procurar dentro deles ir buscar zonas de interesse, áreas de mínima atenção, de preocupação, e começamos com eles a tentar construir um caminho, não é? Que os motive, que os reconquiste para aprender e para se quererem inserir com outros numa comunidade e viver em paz com eles, realizando uma atividade qualquer que eles decidam fazer. E isso é possível, então era possível fazê-lo nas escolas. Esta ideia da obrigatoriedade versus universalidade, que há bocado também referiu, eu insisto muito nisso porque é muito importante que nós focamos-nos na obrigatoriedade porque é fácil, é a parte administrativa, não é? É obrigatório, o cidadão não pode fazer mais nada que não seja estar numa escola até aos 18 anos, isso é de uma violência enorme sobre as pessoas, e nós não vemos esse lado da violência. E eu encontro miúdos no Arco Maior que me dizem: eu só queria trabalhar e não me deixavam trabalhar, eu só queria fazer outra coisa, nunca me deixavam fazer outra coisa. Portanto, temos que olhar esse lado também, não é? Porque a escola não pode ser, por ser obrigatória, não pode desumanizar o trabalho educativo, não é? Não vale tudo. E, portanto, e por isso eu falo mais na universalização. Há países onde a escolaridade obrigatória é de 9 anos, mas a universalização é de 12 e de 13 até em alguns países. Porque o que é que acontece? O Estado não coloca o ónus no cidadão, coloca-o em si próprio. E diz: eu tenho que criar condições de atração, de motivação, de envolvimento. Tenho que criar um tipo de escola A, ou de B, ou C, ou F, municipal, ou nacional. Tem que ser outra lógica, não é? Que está na nossa cabeça. E criar para cada cidadão oportunidades educativas até aos 18, 19 anos. Oportunidades educativas, quaisquer que elas sejam, desde que tenham qualidade e que sejam honestamente educativas, profundamente educativas e estejam ao serviço do bem comum. Portanto, eu acho que é isso que é preciso, esse é que é o passo que é preciso dar.
Agora, esta lógica de que nós temos uma escola, uma maneira de trabalhar, um modelo, e que isso vai satisfazer e vai motivar e vai mobilizar os cidadãos todos. Não vai, não é possível, não é? Obrigado, Sr. Professor. Estas reflexões, primeiro este trabalho que o senhor fez e lançou para esta publicação, modo de produção da exclusão escolar, quase me faz lembrar aqui uma entrevista também relativamente recente que o senhor deu ao Porto Canal, em que o entrevistador lhe dizia, de facto, o senhor é que dava um bom ministro da Educação, e o senhor disse, chega, não esperem que apareça um Salvador que vai resolver isto tudo, uma figura messiânica salvadora. Nós temos que pensar as coisas, temos que refletir, temos que ir buscar as melhores evidências e trazê-las todas para juntos fazermos aqui alguma coisa. E, de facto, a pergunta que a gente faz é, de facto, com estes bons exemplos, estas boas práticas, este centralismo não é abalado, esta visão dogmática da escola não é abalada, os psicólogos da escola não se Sim, Dr. João, eu acho que essa questão é uma questão mesmo muito séria, porque o modelo escolar, olhando para a história e para o que é uma escola, não é? O que é uma escola inserida num sistema educativo promovido por um Estado Nacional, há aqui uma matriz, não é, que está aqui subjacente, uma matriz que é muito rígida, muito pré-formatada, muito uniformizadora, que não depende da vontade do professor A ou B, do diretor da escola, muitas vezes até depende muito pouco do ministro. A questão é muito mais lá atrás, não é? É muito, para mim, é muito, o que me causa mais, digamos, tristeza, para dizer assim de uma maneira simples, é olhar para os programas eleitorais dos partidos nas últimas eleições, no campo da educação. Nenhum partido, de uma ponta à outra do espectro, percebe que o modelo escolar tem que mudar. E, portanto, ninguém quer concorrer a eleições a dizer que vai mudar este modelo escolar porque as perdia. E, portanto, há aqui um jogo, vivendo em democracia, tem que ser por aí, não é? Mas tem que ser também por esta capacidade de afirmação de quem pensa diferente e que vê as coisas de outra maneira, tem que sair ao espaço público, discutir isto com os outros cidadãos, para nós conseguirmos recuperar, refazer uma escola, não recuperar, refazer uma escola que não pode ser a escola deste modelo moderno de educação escolar, que tinha e tem promessas espetaculares dentro de si, de há 200, 300 anos, mas que hoje já não serve. Não serve. Este modelo escolar não serve. E vai ser preciso que seja, sei lá, pelo lado da tecnologia, da inteligência artificial, que vá, digamos, minar o caminho e fazer ruir isto. Vão ser os jovens que se vão sentar à porta das escolas e dizem estas aulas não precisamos disto para nada, e vão ser eles que vão fazer ruir o sistema. Todos os sistemas, eu sou de história, todos os sistemas históricos construídos e os processos civilizacionais desenvolvidos cresceram, chegaram ao auge e entraram em decadência e morreram, foram substituídos por outros. A história sempre foi assim e vai ser. Este modelo escolar está a dar evidentes sinais de bloqueio, de profundo bloqueio. Portanto, e é possível fazer um modelo, ainda por cima, nós tornamos-lo obrigatório até muito tarde e, portanto, isto tem que ter outra lógica, outra dimensão de respeito pelas pessoas, de respeito pela dignidade humana, de respeito pela... Não é só dos miúdos que estão na escola e gostam muito de estar, pois, é evidente, é o espaço de socialização único que quase têm, além da família, é a escola hoje, e, portanto, gostam de estar uns com os outros e de confraternizar, mas sobre a educação em si, não é? E a escola em si, os processos, os métodos, eles são muito críticos. Nós ouvimos muito pouco as crianças, nós precisávamos, e os jovens, precisávamos de os ouvir imenso, porque eles dão-nos, eu ouço-os muito em trabalhos de investigação e agora muito no Arco Maior, e eles dão imensos inputs para nós percebermos bem o que é que temos que fazer.
não é? Está ali, eles dizem-nos isso com muita clareza, e essa escuta, essa capacidade de escuta é muito, muito importante para poder vir a alterar este modelo. Agora, o modelo é muito avassalador, é muito dominador e é um modelo muito constrangedor para quem quer inovar. A inovação, vocês têm uma rede de inovação, eu também dirijo uma rede de inovação educacional na Fundação Manuel Leão e temos essa preocupação, mas nós estamos sempre a lutar num contexto que é uma espécie de monstro que devora essas inovações ao fim de 1, 2, 3 anos, devora. E alimenta-se disso, porque tem que se regenerar e reatualizar e tal, mas está lá, aquela figura, aquele monstro está lá. E é esse que tem que mudar, essa lógica. Eu acho que eu nesse último livro, tento explicar um bocadinho isso. Muito bem. Sr. Professor, estou a ser alertado também para não ultrapassarmos o nosso tempo e a bondade que o senhor teve em nos conceder este seu tempo e estas suas ideias e reflexões, mas tinha apenas aqui algumas outras questões que, entretanto, nos foram chegando também pelo chat e muito rapidamente, se me permite, ainda as colocava. E para terminar esta sessão, né, já estaremos na reta final, lembrando que o nosso mote é também a escola que queremos construir, esta interrogação. E saber como é que as escolas cumprem e cumprirão a sua missão. Algumas questões, então, que já falámos e continuamos a falar. Uma delas é que mudanças são necessárias nas escolas de hoje para garantir um melhor sistema educativo amanhã. É, de facto, uma questão muito, muito lata, muito abrangente e já foi começada aqui a aflorar e a responder, fugindo, de facto, deste sistema muito fechado e muito pouco piedoso, muito impiedoso, digamos assim. Independentemente do modelo ou do sistema educativo em vigor, o que depende de cada um dos atores para garantir a cada aluno que, no seu tempo, tem o essencial para o seu processo de aprendizagem. O que é que depende de cada um de nós que temos responsabilidade na educação para que os meninos tenham, de facto, o essencial da sua aprendizagem escolar, social, relacional, saber ser, saber estar. É de facto aqui que reside um dos motes de mudança da escola, ou seja, centrarmos-nos no aluno, na sua necessidade, na sua particularidade, Sr. Professor. Sim, é isso. Tem que ser muito por aí, portanto, aquilo que eu dizia há pouco, muito diálogo e escuta dos alunos, eles sabem muito mais do que nós imaginamos que sabem, nomeadamente sobre a educação. É muito importante nós próprios termos na cabeça o que pretendemos, no caso, uma educação que proporcione o desenvolvimento de todos os seres humanos, de cada ser humano. Somos todos diferentes uns dos outros e, portanto, devíamos ter uma escola que nos ajudasse a ser essas pessoas que nascemos para ser e não aquilo que nos impõem e que nos dizem tens de ser aquilo, não há outra alternativa. Portanto, esta capacidade de fazer da escola um estaleiro de humanidade, isso tem que se basear muito em diálogo e escuta, muita atenção, não é? Para cada criança, direcionado para cada criança e depois construir com elas as soluções possíveis. E claro, depois em contextos escolares que tenham recursos, não é? Que tenham condições de trabalho, as escolas deviam ter uma dimensão bastante mais pequena do que aquela que têm muitas das escolas, portanto um acompanhamento mais próximo e de facto muito centrado nos alunos, portanto na aprendizagem e não tanto, portanto num ensino que esteja capaz de responder a essas necessidades de aprendizagem e que seja muito seguro e de muita qualidade nos primeiros anos em que se aprendem esses códigos linguísticos, sobretudo, mas também físicos, artísticos, que seja fundamental fazer isso e que seja bem feito nos primeiros anos
de escolaridade, e sobre esse patamar de base de qualidade para cada um e para todos, então erguer aí uma grande versatilidade e uma grande possibilidade de projeção da humanidade que habita cada pessoa. Sr. Professor, duas últimas questões, se me permite. Uma que nos preocupa muito no nosso dia-a-dia enquanto decisores e gestores técnicos do município, que é a relação escola-família. O que é preciso introduzir para transformar esta relação e às vezes, a maior parte das vezes, infelizmente, o desinteresse da família, trazer a família para a escola, para além do levar o menino, de deixar o menino na escola e vir buscar, e vir saber das notas, e vir saber da avaliação, o envolvimento da família no percurso construído do aluno. Sim, eu costumo dizer uma coisa que escandaliza muita gente, que o trabalho educativo escolar é feito na escola, o trabalho educativo familiar é feito na família. E nós não podemos baralhar estes papéis, não é? Nós não podemos querer os pais todos dentro da escola, a escola tornava-se impossível e ingovernável, mas também não queremos os professores a perturbar, como perturbam o funcionamento das famílias, com toda a lógica escolar a vir sobre as famílias. Eu acho que a única forma de fazermos bem esta articulação entre a educação familiar e a educação escolar é o diálogo, não é? Podermos conversar em conjunto sobre isto e fazer com que a escola seja um lugar que também acolha os pais, as famílias, mas para aquilo que é importante, que os pais digam que é importante e que é útil, e que o resto do seu papel educativo seja feito em casa, não é? Porque é aí que os pais têm que exercer o seu principal ação educativa, é na família, em casa, não é na escola. Portanto, a escola depois a escola é uma instituição muito simples, muito ténue, enquanto que a família é uma instituição muito espessa, muito densa, não é? E deve ser o mais densa possível, não é? É uma instância de amor, de dedicação, de amor incondicional, de perdão, de aprendizagem do que é essencial na vida. A escola é outra coisa, não é? A escola é uma instituição muito mais simples, muito mais tenue, muito mais precária, e que tem um papel muito específico, não é? De preparar, de levar aos cidadãos o tesouro cultural do passado, passar-lhes isso. Hoje já não está sozinho a fazer isso e é preciso refazer esse papel, rever esse papel, mas fazer isso bem feito e depois proporcionar a todos os cidadãos esse tal desenvolvimento humano. E, portanto, a família continua a ter aí um papel, eles cruzam-se, não é? Cruzam-se em determinados pontos e momentos, e sempre que esse cruzamento é útil, então há de dar origem a uma colaboração, uma cooperação. Eu vejo isso acontecer em muitas escolas, mas também vejo esse abandono que diz, que o Dr. João Silva dizia, que de muitos pais não quererem saber, sobretudo a partir do primeiro ciclo, não acompanharem muito a escolarização dos filhos. Mas isso tem aspectos que podem ser, que precisa de ser pensado e precisa ser debatido de um lado e do outro, em que medida é que isso é positivo e negativo, porque isso também tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, mas há um caminho a fazer em conjunto. Os pais estão tão amedrontados em relação à educação dos filhos como a escola está menos amedrontada porque vive de certezas seculares, não é? E vangloria-se disso e vive disso, embora às vezes fazendo uma péssima figura. Os pais estão aflitos porque no mundo atual é muito difícil educar uma criança no contexto em que vivemos, temos visto isso, e agora com as novas tecnologias ainda é mais difícil, e portanto os pais estão cheios de medo. Portanto, e em vez de se juntarem, não é, discutirem isso, porque essas é que são as questões que vale a pena discutir, famílias e escola, é como enfrentar esta realidade.
telemóveis, sim, não, entramos na acusação. Eles em casa são os pais que estão todo dia ao telemóvel, como é que os filhos não vão estar? E portanto entramos neste jogo, e isto não leva a lado nenhum, não é? Era preciso, tem que ser essa base do diálogo, da conversa. A conversa é a melhor arma que nós temos para enfrentar os dramas da civilização atual. Professor, mesmo para terminar, e pegando também no mote das novas tecnologias, como é que vê a inteligência artificial nas escolas? Obviamente que é um belíssimo recurso, se bem utilizado, mas pode ser, de facto, também muito perverso. Como é Sim, que... Sim, obriga-nos a pensar o que é ensinar e o que é aprender, não é? É isso, era o que eu dizia há bocado. Obriga-nos ajuda-nos a ir ao âmago, ao centro daquilo que eu dizia, o que é o papel da educação, e nomeadamente da educação escolar. O que é o papel do educar nesse sentido do trazer a humanidade que cada pessoa traz dentro de si, não é? Única, de o trazer e de o expandir, de o fazer, de fazer disso uma estrela, não é? Cada um no seu contexto, a sua dimensão, fazendo coisas muito diferentes umas das outras, mas num ambiente mais feliz, não é? Mais de maior realização. E eu creio que as novas tecnologias e a inteligência artificial trazem aqui desafios que dizem respeito ao que é isso. Então, ensinar é o quê? Aprender o quê? Como? Quando? Não é? E ainda hoje estive com uma senhora professora no Japão, de formação de professores, e que dizia que no secundário já a maioria dos alunos está em casa, estuda em casa, não estuda na escola. Portanto, é preciso, há aqui grandes mudanças que estão a ocorrer pelo mundo e que aí vêm e que vão, no fundo, vão desestabilizar muito, não é? O modelo tradicional de ensino-aprendizagem e de qual é o papel da escola, Eu creio que são tempos fascinantes, sejamos nós capazes de ter esta capacidade de escuta, de diálogo, de nunca desistir da humanidade que nos habita. Sr. Professor, estamos mesmo a terminar. Eu quero agradecer muitíssimo os excelentes contributos, os ensinamentos, estas reflexões que o Sr. Professor teve a amabilidade de partilhar connosco. Quero agradecer também à equipa técnica do município, à equipa da RISE, e como a Sra. Vereadora está já também na imagem, no ecrã, eu passava a palavra então à Sra. Vereadora para se despedir e agradecer ao Sr. Professor. Obrigadíssimo, foi um gosto enorme. Obrigado. Doutor João, muito obrigada. Eu só apareci na imagem porque eu tinha um compromisso firmado com o professor Joaquim de que às 10h30 teríamos mesmo que terminar, portanto que seria a sessão de 1h30 e não quis de maneira nenhuma não cumprir, e é só por isso. Professor Joaquim, foi um gosto muito grande. Obrigado. Já ouvi noutras circunstâncias, mas de facto ficamos nós sim fascinados com a serenidade e com a esperança que ainda tem na educação e que nos ilumine também para amanhã continuarmos aqui um trabalho duro. E a todos os presentes, muito obrigada por este bocadinho, foi realmente motivador. E sereno, porque não falta quem alarme e também quem nos tolha, porque o medo depois de falhar também nos vai tolhendo, não é? E essa serenidade que nos transmitiu, olha, a mim pessoalmente gostei muito, e a esperança, porque é disto que também vamos vivendo. Amanhã sempre melhor do que hoje. Professor, muito obrigada a todos. Obrigado, uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado.